Meus irmãos, é com muita alegria que nós recebemos hoje o nosso querido Dr. Renan Marino. Ele que é médico, pediatra, homeopata, ele atua também na medicina integrativa e preventiva, professor da FAMERP, mestre em ciências da saúde, até esses dias, né, Renan, era dirigente aqui do nosso querido Centro Espírita Jerônimo, ali no Gonzaga de Campos. Então é com muita satisfação que nós recebemos o Renan para trazer para nós um pouquinho só do seu vasto conhecimento. Renan, a casa é sua, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês, e aproveitando na chamada que o Oceano falou, que é a última palestra do ano, e com a proximidade do Natal, então nós vamos ter assim, a oportunidade de falar sobre o aniversariante, que é Jesus, né? E é uma coisa muito comum a gente passar o Natal e não lembrar do aniversariante, né? Que é uma coisa muito triste, né? Obrigado. Então, eu vou trazer para vocês um assunto que não é muito conhecido, ou é conhecido de maneira distorcida às vezes, que é a questão do Sudário de Turim. O Sudário de Turim, à primeira vista, algumas pessoas até imaginam que seja uma temática, por exemplo, católica, né? Mas não é o caso. É algo que transcende, né? Porque ele é conhecido, inclusive, como o Santo Sudário, né? Mas o que tem em relação ao Sudário de Turim são informações assim muito importantes, sabe? E tem uma soma muito grande de informações. A começar pelo título, se vocês analisarem, um Evangelho da Paixão do Cristo. Então, o que nós vamos ver aqui, como é que pode esse pano de linho, que foi aquele lençol que envolveu o corpo de Jesus, logo depois que ele foi retirado da cruz, como é que pode esse pano ter tantas informações a ponto de a gente chamá-lo de quinto evangelho, o Evangelho da Paixão do Cristo? É isso que nós vamos ver nessa noite, tá ok? Também queria falar rapidamente, eu iniciei essa jornada junto com o estudo do Sudário, eu estudo o Sudário há uns 20 anos, e fui levado por uma pessoa, que é o Dr. Edson Mandarino, que já desencarnado a questão de uns 10 anos, mais ou menos. Muitos, não sei se vocês conheceram o Dr. Edson Mandarino, um grande espírita, uma pessoa maravilhosa, um grande estudioso. E ele que fazia, a princípio, esses estudos, sabe, Sander? E acontece que o Dr. Edson tinha mais idade do que eu, né? Ele, ao desencarnar, estava com 80 e poucos anos, né? E ele tentava se aproximar de mim, de todas as maneiras, e eu não aceitava, tinha uma aversão, sabe quando você não vai com a cara da pessoa? E aí um dia a gente fundou a Associação Médico Espírita na época, aqui em Rio Preto, na Sociedade de Medicina e Cirurgia, e um dia ele falou, eu preciso falar com você, uma coisa muito assim, que está me angustiando e tal. Aí ele veio e explicou que ele tinha reminiscências de outra existência, e na França, e ele tinha ocupado um papel político assim muito alto, e ele era secretário do Robespierre, e houve uma distorção no final, que ele começou a colocar inimigos pessoais dele na lista, né? E eu acredito que eu tenha sido um deles, né? Devido à nossa aversão. E a gente começou a conversar, e depois disso tudo a gente foi se aproximando, e ele propôs que eu ajudasse ele no estudo do Sudário, né? E o fato é que após algum tempo a gente se tornou grandes amigos, né? Nós nos perdoamos, né? Do passado, né? E quando ele estava na UTI, saiu do coma, eu fui conversar com ele, e ele falou, olha, preciso te pedir uma coisa. Às vezes eu saio, eu nem lembro mais o meu nome, mas enquanto eu estou lembrando quem sou eu queria pedir de coração que você continuasse esse projeto de levar todas as informações que a gente tem a respeito do Sudário de Turim, né? E eu faço isso com muito prazer. Então, agradeci muito o convite do Oceano para poder trazer para vocês essa missão que eu tenho como missão, a partir do pedido do Dr. Edson, né? E hoje eu sou, assim, muito envolvido com o Sudário, né? E vamos falar sobre isso, então.
O lençol de linho, como você vê aqui nessa foto, essa gravura, olha, é de um pintor italiano no século XVII. E aqui mostra como é que foi, após a retirada da cruz, como é que foi envolvido. Vocês podem perceber que o lençol foi estendido, o corpo foi colocado sobre ele, em seguida, ele foi passado por cima, estão vendo? É um lençol, é um pano de linho muito grande, ele tem 4,36 metros por 1,10 m, 4,36 metros por 1,10 m de largura, certo? Então, seguindo, olha, ele foi colocado assim, no túmulo de pedra, que foi às pressas, conseguido pelo José de Arimateia, que foi quem foi atrás de comprar esse pano de linho, havia preparado, né? O José de Arimateia. E queria chamar a atenção de vocês por um aspecto muito importante que a gente vê logo aqui no Evangelho de João, quando ele fala do momento em que ele próprio, João, chega na manhã do domingo, após aquilo que aconteceu com a Madalena, que a pedra já estava fora do túmulo, e ela foi avisar, ela tinha tido um encontro, e ela demorou para perceber que ela estava falando, o que ela achava ser o jardineiro, na verdade era Jesus, e aí ela, muito perturbada, ela corre para falar para os apóstolos, e eles pegam e vão correndo para lá. O João era o mais jovem deles, né? O João tinha em torno de 19, 20 anos de idade na ocasião, e João e Pedro seguem rápido para lá. O João chegou muito mais rápido, né? Só que ele, por respeito, chegando na abertura do túmulo, que estava sem a pedra, ele parou, né? E olhou para dentro, e esperou Pedro chegar. Aí, nisso, ele relata o que a gente encontra aqui no Evangelho dele, olha. Abaixando-se, viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis e o lenço que cobrira a cabeça de Jesus. O lenço não estava com os lençóis, mas enrolado em um lugar à parte. Certo? Então aqui vocês vão ver que tem mais de um pano. Certo? Tem basicamente o lençol maior que vocês viram, e tem um pano menor, que é um segundo sudário, certo? Que foi colocada na altura da cabeça, tá? E ele mede, de dimensões menores, né? Ele tem 83 centímetros por 82, 53 por 82, 53 centímetros por 82. Ele foi colocado na parte alta, certo? Porque o Cristo, né, apresentava muitos sangramentos, né, em função da coroa de espinhos que fora cravada pelos soldados romanos à força. Então, eles colocaram esse pano extra, né, esse sudário extra menor, e nós vamos ver a importância disso, porque esses panos, ao longo da história, eles vão percorrer caminhos diferentes, e só muito recentemente é que eles foram confrontados para ver se realmente um batia com o outro, porque uma vez que ele estava sobre as manchas de sangue do sudário maior, se ele fosse verdadeiro, ele teria que ter as mesmas manchas dos mesmos lugares, correto? Seria essa a evidência que iria se tirar. Hoje, esse pano foi encontrado, ele se encontra em Oviedo, na Catedral de Oviedo, na Espanha. Ele percorreu um caminho diferente desse sudário de Turim para chegar onde ele se encontra hoje, Turim, na Itália, né? Quando João entrou e olhou no sepulcro, ele viu isso. Essa foi a visão que ele teve. Olha, a palavra no grego é otonia keimena. Otonia keimena, que muitos dos originais dos evangelhos foram escritos em grego. Otonia keimena é traduzida assim: estava murcho. Tinha as mesmas amarras que José de Arimateia tinha deixado, certo? Na noite, quase na entrada da noite da sexta-feira. Ele estava amarrado do mesmo jeito, só que estava vazio, murcho, não tinha nada dentro. Significa que o corpo desapareceu de dentro do pano onde havia sido colocado, né, sem ter sido desamarrado. Essa é a primeira informação que eu quero que vocês acompanhem para a gente ver o desencadeamento, certo? Aqui, vamos ver rapidamente o trajeto que esse pano fez, olha.
quando ele saiu de Jerusalém, certo? Quando ele saiu de Jerusalém, até chegar aqui, ele fez um longo percurso. Inicialmente, ele foi levado para Edessa, hoje chamada Urfa, na Turquia. Em Edessa, ele foi a pedido do rei de Edessa, que chamava Abiger o Negro. Ele estava no estado já adiantado de doença, ele tinha lepra. E ele tinha certeza que ele tinha ouvido falar de Jesus, que se ele encontrasse Jesus, ele se curaria. Uma vez que ele ficou sabendo do transcurso que teve, a crucificação, né, a morte de Jesus, ele pediu que alguma coisa do Cristo fosse levada para ele. E aí um apóstolo, um dos 70, né, dentre os apóstolos, né, dos 70, não dos 12, Tadeu, pegou e foi até lá levar o pano. Assim que o pano chegou até lá. Até porque esse pano, ele era visto pelos judeus como uma peça proibida, certo? Uma peça que havia, uma peça impura, porque havia envolvido um cadáver, certo? Então, ele é levado até o rei Abiger, que se cura de fato. O rei Abiger, quando entra em contato com o pano, com o sudário, ele se cura. E o pano ficou ali, né, muito tempo. Depois ele vai reaparecer ele vai reaparecer em Constantinopla. Ele vai ficar muitos anos aqui, olha, praticamente, ele vai ficar do século III até o século IX, quando então ele vai desaparecer, provavelmente sendo levado pelos templários, pelos cruzados, né? Eles pegam esse pano, tipo, levam de lá como se fosse, roubam o pano, né? Roubam, né? E ele vai ser encontrado mais para frente, olha. Então, olha lá onde nós estamos percorrendo, hein? Saímos aqui, ó, de Jerusalém, chegou em Edessa, na Turquia, foi para Constantinopla, e depois ele vai percorrer um caminho aqui longo, olha, e vai aparecer, cruzando pelo que seria a Espanha, ele vai reaparecer aqui em Chambéry. Até aqui, o sudário, aquele paninho menor, que é o que eu falei para vocês, que se encontra na Espanha, na Catedral de Oviedo, até aqui eles percorreram um caminho semelhante. Um para aqui, fica na Espanha, o outro segue. Entra aqui em Chambéry, onde vai ocorrer um incêndio que quase danificou totalmente a peça, né? E depois disso, nesse local, ele foi costurado pelas irmãs Clarissas. Tem 4 áreas que vocês vão ver depois no pano, que é prata derretida, que perfurou o pano. Tem essas manchas no sudário, vocês vão ver que é isso aí. E aqui, em Lirey, onde ele chega na França, né, vai acontecer um fato muito curioso. O rei Felipe o Belo, que na época era quem estava à frente da França, né, ele queria que os templários falassem qual o tesouro que eles escondiam. E eles se recusam a falar. E recusando, aqui, olha, eles cercam eles fazem um cerco em Albi, certo? E aqui eles matam praticamente toda a população que fica refém dessa ação da Igreja Católica para pegar o tesouro dos templários, que eles mal imaginavam que era o sudário. Ele imaginava que fosse pedras preciosas, prata e tudo mais, né? E eles não falam. E eles são condenados, esse templário chamado Geoffrey e esse Jacques de Molay, eles são condenados à fogueira, né? E são mortos, né? E a população é praticamente dizimada. Nós conhecemos os albigenses, né? Que é uma variante da doutrina espírita, eles chamavam de seita herética, heresia dos albigenses, né? Isso se encontra na história do espiritismo, né? E eles eram muito puritanos, muito assim ortodoxos, né? Então, esse Jacques de Molay, hoje, ele é um das peças fundamentais da maçonaria moderna. Na maçonaria, os de Molay são os jovens que estão na maçonaria. São chamados de Molay, em homenagem ao Jacques de Molay, que morreu na fogueira por esse Geoffrey, que era o responsável por guardar o pano. Ele não entregou, foi queimado. Esse pano, aí ele vai chegar, como eu falei para vocês, em Lirey, depois vai chegar em Chambéry, vai ter um incêndio, e depois ele acaba chegando em Turim, a pedido de um santo da igreja, lá, considerado São Carlos Borromeu, que ele pediu que levasse até ele, e aí chegando lá, ficou lá para sempre. Esse templário deu o pano
para a guarda da família real italiana. Olha que coisa interessante. Então, o duque de Saboia e a esposa dele, Ana, ficaram responsáveis pela a guarda do pano. E eles vão entregar, ele vai passar para o rei Humberto, da Itália, e o rei Humberto, quando morre, na década de 80, ele sim, em 83, ele vai passar para o Vaticano. Só aí que ele chega na mão do Vaticano. O Vaticano fica sem saber o que fazer. Ele não sabia direito do que se tratava, eles não sabiam se colocava embaixo do tapete, se estudava. Aí ele falou, vamos estudar o pano, certo? E aí vão aparecer as informações que eu vou passar para vocês. Então, até aqui nós já vimos, né? Em 88, né? Ele já estava de posse da Igreja Católica do Vaticano, eles fizeram o teste do carbono 14. Muitas pessoas pensam a informação que foi dada nessa época. O pano mostrou que é uma peça da Idade Média, do século 13 e 14. Esse pano foi feito por alguém, esse pano é uma enganação, tal. Bem, acontece que, apesar deles ter feito em lugares de grande credibilidade, olha, em Zurique, na Suíça, em Oxford, né, na Inglaterra, no Arizona, nos Estados Unidos, na Universidade do Arizona, acontece que a técnica era muito recente e ela teve um erro que foi corrigido depois, em 1993, aqui por esse cientista russo, Dmitry Kuznetsov, certo? E esse doutor Leôncio Garza Valdez, certo? Também outro norte-americano, um médico e especialista em arqueologia, e que eles verificaram que quando fizeram esse teste do carbono 14, que deu do século 13 e 14, eles esqueceram de levar em conta que o pano estava impregnado de material biológico. Ao longo desse percurso, ele tinha bactérias, fungos, grãos de pólen, e que tem o incêndio que eu falei para vocês na França, que impregnou ele de fumaça, fumaça é carbono. Então, aí eles descontaram toda essa massa que estava agregada e o pano deu exatamente contemporâneo à época de Jesus. Então, a radiodatação do carbono 14, hoje, a gente sabe que o linho, inexplicavelmente, porque uma peça dessa idade já teria desaparecido há muito, apodrecida. E, no entanto, algo existe nela que ela está lá preservada, certo? Ela é muito bem cuidada numa capela que foi feita especialmente para ela em Turim. Ela é muito bem cuidada porque ela já foi alvo de vários atentados. Vocês sabem que hoje o que não falta é doido, terrorista, né? Esse monte de coisa que acontece. Então, ela já tentaram destruir de várias maneiras, colocar fogo, né, e tal. Então, esse negócio coloca por terra o fato de que ela era uma peça fabricada pelo homem. Isso aí coloca por terra, ou que não era da idade de Jesus, certo? Bem, aí nós vamos começar mostrando para vocês, olha, o que foi encontrado nesse pano. Foram encontrados, olha, 58 tipos de pólens, certo? E que tinha 13 em comum com o sudário de Oviedo, que é o caminho que eles percorreram juntos. Por um tempo eles ficaram juntos. Então, esse Max Frey, suíço, ele estudou a origem, a espécie dos pólens. Então, ele percebe que tem 13, que mais ou menos ele reconstrói os lugares, saindo de Jerusalém, indo para Edessa, para Constantinopla, até o lugar que eles bifurcam. Um vai para o norte da África, chega na Espanha, e o outro segue para a França, certo? Então, aí, eles encontraram esses grãos de pólens, né, que fazem uma reconstrução, né, de onde ele percorreu, encontraram o tipo sanguíneo AB. O pano, ele está impregnado de muito sangue, esse pano de linho. E o tipo sanguíneo AB é o que predomina onde? Na raça judaica. 80% dos judeus são um tipo sanguíneo que é raro entre nós, aqui, por exemplo, no Brasil, que predomina o tipo O, por exemplo, né, que é o doador universal, e o tipo AB, que está no pano, é de um homem, ou de uma pessoa, com certeza, com grande chance de ser judeu. Nós vamos ver, né, na sequência. Então, aqui é onde foi encontrado, olha, o pó que bateu também lá com o de Oviedo e tal, né? Aqui, esse muro era na antiga muralha de Edessa, né? É para onde esse pano foi levado, logo no começo, né? Agora vamos ver as imagens do sudário. Se vocês olharem aqui, ó, o que vocês estão enxergando, olhando assim? Um monte de borrão, certo? Concorda? Dá para discernir alguma coisa? Mais ou menos, né? Talvez um pouco aqui, ó, né? Aqui, vocês estão vendo que o pano, olha, 4,36 metros, 1,10 m,
certo? Aqui, ó, 1,10 m, eles estão colocados lado a lado. Aqui é vista a olho nu. Aqui, quando você bate uma fotografia, o negativo fotográfico, aí você percebe, ó, a nitidez da imagem. Aqui, a chapa fotográfica do negativo que foi feito no final do século XIX, em 1898, por um advogado chamado Secondo Pia. Ele foi autorizado pela igreja para bater essa foto. Ele, na época, era muito primário ainda, a fotografia era recente, ele foi revelar, e quando ele estava revelando, ele se espantou, porque o negativo fotográfico, né, dele, na verdade, era um positivo. E apareceu a imagem. Ele ficou muito surpreso, né? Que todo mundo até então via assim só, olha. E após a foto ele aparece assim. Aqui vocês olham, ó, essa é aquela metade que o corpo foi colocado, lembra quando tirou da cruz? Ele foi colocado aqui deitado, não foi? Essa parte aqui foi colocada por cima, ó. Foi colocada por cima. Então, aqui vocês estão vendo, aqui a cabeça de costas, aqui a cabeça de frente, aqui as costas, e assim vai. Aqui vocês estão vendo as manchas da prata, quando pegou fogo numa caixa de prata, lá em Chambéry, na França, olha. A prata que perfurou de fora a fora. Ele estava dobrado em 8 partes. Ela perfurou de fora a fora. Então, são esses furos aqui, ó, que foram remendados pelas irmãs Clarissas. Estão vendo? Mas vamos avançar que a gente vai ter mais imagens, certo? Bem, o rosto aparece assim, ó, a olho nu. Está vendo? Dá para ver mais ou menos, né? O nariz, aqui seria a boca, a barba, a testa, os sangramentos da coroa de espinho. Isso é uma dobradura do pano, ó. Isso aqui é dobradura do pano. Aqui também. Aqui, gente, é sangramento. Ó. Esse sangramento aqui, ó, que faz tipo dessas curvinhas, é sangramento arterial. Esse sangramento mais retinho é sangramento venoso. Certo? Essa parte do pano de linho, do sudário, está impregnada de sangue, tá? Aqui foi a foto que o Secondo Pia, advogado que foi autorizado, caiu de joelho, certo? Quando ele viu isso aqui, ele ficou muito perturbado, porque, na verdade, ele concluiu o que é verdadeiro, né? Que o pano é um negativo. Aí nós vamos ver até o final como é que pode o pano ser um negativo. Quando ele fez o negativo da foto, o negativo do negativo é o positivo. Então, no negativo fotográfico dele, apareceu essa imagem. Então, aqui a gente vê a face de Jesus, a face do Cristo, certo? Aqui a gente vai ver em detalhe depois, ó, aqui tem uma moedinha, e aqui, no olho esquerdo, a moeda se deslocou um pouquinho, ela está para cá, ó. Essa moeda não está aí por acaso. São 2 moedas que foram cunhadas exatamente neste ano. Uma por Pôncio Pilatos, a outra por Tibério, como se fosse de propósito, para datar. Isso é visto, né, essa moeda, né, a partir da imagem, ela foi resgatada e se identificou essas 2 moedinhas, né, que era hábito colocar sobre as pálpebras do cadáver, né. Aqui vocês vão ver, depois com mais detalhes, né, o bigode, aqui vocês vão ver uma parte da barba, o rosto, né, demasiado, né, e todo esse sangue aí, tá? Bem, aqui a imagem que eu falei para vocês, olha, olhando o pano, o negativo fotográfico, a fotografia de frente, a gente encontra a figura de um homem, certo? Com todas esses gruminhos que você vinha aqui, tá vendo? Certo? Aqui o braço esquerdo sobre o direito. E olha que coisa interessante, hein? Todas as imagens, até então, na Idade Média, mostravam os cravos nas palmas das mãos, onde anatomicamente seria impossível, o corpo iria rasgar e cair no chão. Aqui você vê o único ponto, o médico francês Pierre Barbet, na década de 30, ele que definiu que esse ponto aqui é chamado espaço de Destot, fica entre os ossos do punho, é o único ponto que você pode colocar um corpo humano suspenso por um cravo. Então, o ferimento que Jesus teve foi no punho e não na palma das mãos, está vendo? Bem, aqui eu vou mostrar, mas todas essas coisas que vocês estão vendo aqui é proveniente da violência da flagelação que ele sofreu. Ele foi cruelmente flagelado, né? Chicoteado. Depois vocês vão ver os detalhes aqui mais para frente, tá? E são essas marcas que a gente está vendo.
Então, rapidamente, olha, aqui são que a gente encontra as marcas que a gente encontra no pano, sabe? Aqui pela cor vocês vão identificar, ó. Nessa cor são as queimaduras do incêndio, tudo que está aqui mais escuro, certo? Em amarelinho, os remendos das irmãs Clarissas, lá na França, 1534. Em azulzinho, as manchas d'água que ficaram, que pegaram e mancharam o pano, tá vendo? E aqui em vermelho, toda a parte do sangramento, principalmente na frente, aqui no rosto, aqui atrás, na parte de trás da cabeça e no occipital, próximo da nuca. Aqui na frente, todo o chicote, o sangue era muito intenso aqui, escorreu pelos braços. Estão vendo aqui, olha, escorreu pelos braços. Aqui vocês estão vendo, aqui são marcas do patíbulo, que é aquele pedaço de madeira tosco, todo cheio de farpas, que foi colocado, amarrado nas costas dele e que foi machucando, certo? Causando esse ferimento que vocês estão vendo aqui, ó, do patíbulo, tá? E aqui, esse sangue que desceu até aqui, é do ferimento da lança que entrou no quinto espaço intercostal, aqui do lado direito, no momento em que ele estava para ter os ossos quebrados, o que iria contrariar os Salmos e o Antigo Testamento que falavam a respeito do Messias, que o Messias não teria nenhum osso do corpo quebrado. Então, naquele momento em que o primeiro ladrão, Dimas, né, ele ainda respirava, eles foram lá, quebraram as pernas, ele morreu em seguida. O segundo ladrão também respirava, foram lá, quebraram as pernas, ele morreu em seguida. E quando foram em direção do Cristo, um soldado romano que estava bem aqui, à direita, assim, próximo da cruz, inspirado pelo mais alto, ele se adianta com a sua lança e diz assim, não, esse já morreu. E pega e dá uma estucada, que vai entrar aqui no quinto, do lado direito, e vai atingir aqui por dentro o coração, e vai sair, como a gente encontra no Evangelho, água e sangue. Água e sangue, que inclusive derrama boa parte em cima, no rosto desse soldado romano, chamado Longinos. Água e sangue, sabe do que se tratava? Derrame pericárdico, aquela membrana que envolve o coração, devido ao suplício, né, a posição da cruz, dificuldade de respirar, o sangue vai parando nas extremidades, dificulta o retorno venoso, aí ocorre esse processo de um derrame, que é um extravasamento de sangue que vai asfixiando, vai comprimindo o coração, certo? Que é o que acaba sendo a causa final da morte, né? Então, essa água e sangue foi do derrame pericárdico. Esse soldado romano, chamado Longinos, diz, informação que a gente teve depois, muitos anos depois, informação vindo do pessoal do Chico Xavier, de Uberaba, que esse soldado romano reencarnou no Brasil, tendo a missão de manter o compromisso do Brasil, certo, com o futuro das nações, onde o Brasil seria o coração do mundo, pátria do Evangelho, certo? Então, essa pessoa, ela encarnou aqui com essa missão e conseguiu manter a integridade do território nacional, que não se esfacelou e manteve aquela área territorial, e era uma pessoa apaixonada pelo Brasil, né? E que teve diretamente essa missão colocada pelo próprio Jesus, pelo Cristo. Essa pessoa nada mais, nada menos que Dom Pedro II. Dom Pedro II é a reencarnação daquele soldado Longinos que deu aquela estucada para que o Cristo não tivesse nenhum osso quebrado, para que não contrariasse todos os requisitos para que ele consumasse, que ele era o Messias que havia de vir. Certo? Então, aqui são detalhes, a gente pode passar, mas eu falei para vocês assim já alguma coisa, né? Olha, os ferimentos, a face inchada, certo? Porque ele sofreu várias quedas. Então, nós encontramos aqui, por exemplo, olha, aqui nessa altura, aqui nos ombros e aqui nos joelhos, e nos pés, foi encontrado um cristal de terra que só tem num lugar no mundo, no Monte Calvário. E ele caiu, sofreu essas quedas, né? Então ele está aí demasiado, ele esfolou o rosto no chão com o peso, tinha mais ou menos 50 quilos, pesava aquela trave de carvalho que ele trazia nas costas, né? E ele tropeçava já, após ter suportado, nós sabemos que pelas dimensões do pano, um homem forte, de 1,80 m, aproximadamente 80 quilos, muito forte. Poucas pessoas teriam resistido à violência que ele teve da flagelação.
e depois disso fazer um percurso do local onde ele foi julgado até o Monte Calvário, mais 600 metros. 600 metros carregando aquela trave de 50 quilos nas costas. Vocês veem? Certo? A carga de sofrimento que ele recebeu, né? E mais aquilo que eu já tinha falado, certo? Aqui, olha, o ferimento. Aqui, olha, o cravo que entrou nos pés, né? A ferida do lado, a flagelação. Olha que maldade, gente, que coisa absurda. Não tem um ponto da pele que não recebeu a chicotada. Eu vou falar um pouquinho mais da chicotada mais aqui adiante, certo? Bem, então aqui, mesma coisa, nós já vimos, certo? Aqui a chicotada. Ó, a flagelação, a lei mosaica, ela prescrevia que seriam 40 menos uma. 40 menos uma. É curioso o 40 menos uma, né? Que é diferente de falar 39, é a mesma coisa, mas é 40 menos uma, que era exatamente para passar a ideia que o objetivo não era matar a pessoa, era fazê-la sofrer, para que o apogeu do sofrimento fosse a crucificação. Certo? Então, aqui, a gente sabe que foram dois romanos, lado a lado, né? Um mais alto, o outro mais baixo, porque as feridas, elas mostram que um era mais revoltado, um lado é mais ferido e o outro menos. Então, é pela altura e pelo tipo de ferimento, né, que tinha no flagro romano, na pontinha, aqui nessa ponta dessas tiras, haviam bolinhas de chumbo que entravam na carne e arrancavam um pedacinho quando ela era tirada de volta, certo? E ele sofreu aproximadamente, pela imagem de computação gráfica, ele sofreu no mínimo 120 chicotadas, vezes 3. 120 chicotadas, vezes 3, porque eram 3, certo? Tirinhas, tá? Dá para imaginar, né? Não sei como não teve uma parada cardíaca, certo? Um choque neurogênico, algum negócio assim, né? Por isso que eu falei assim, um homem extremamente forte, né? Aqui, como eu estava contando, né? Levando o patíbulo nas costas, aqueles ferimentos que a gente viu ali, olha, aqui, ó, tá vendo? Aqui, a imagem, esse Anton von Dijk, né, que ele é holandês, pela data que ele está aqui, olha, que ele viveu, o sudário já estava em Turim e ele viu, sem dúvida, o pano. Ele viu onde é que estavam aqueles pontos. A olho nu dava para ver onde é que tinha a marca na altura dos braços, né, dos punhos. Então aqui, olha, já começa a aparecer figuras que retratam anatomicamente o local correto, olha, do cravo. Está vendo aqui? Que é o que eu falei para vocês, ó, o espaço ou zona de Destot, né, que sustenta o peso do corpo. E uma coisa curiosa, quando passa nesse espaço, lesa o nervo mediano. O nervo mediano lesado contrai o polegar. Então, se vocês olharem aqui, ó, vocês vão ver só 4 dedos, porque o polegar está totalmente contraído para dentro, porque a lesão do nervo mediano faz ele ter uma contração. Então, é como se o homem que está representado no pano tivesse não 5, mas 4 dedos. Mas a razão é essa que eu estou explicando para vocês, da lesão do nervo mediano pelo ponto que entrou o cravo. A coroa, que foi uma coisa muito perversa, né, que foi bolada pelos os guardas romanos, né, que, você é o rei dos judeus, então vamos te coroar. Colocaram uma coroa de acácias, que tem um espinho muito profundo, e arranjaram um cajado, que era um pedaço de madeira. Com esse cajado, bateram forte para ela penetrar no couro cabeludo, o que provocou todo aquele sangramento que vocês viram, certo? Aqui são as imagens, olha, né, que foram... Essas imagens foram marcadas no pano. Depois nós vamos ver mais detalhe como é que pode, né, ter acontecido do corpo, que vocês lembram que o pano foi encontrado vazio, né? Lembra o pano no começo? Otonia queimena. O pano estava murcho, certo? Mas estava com essas marcas. Como é que essas marcas foram feitas, se o corpo não foi encontrado, certo? Isso que nós vamos ver no final, tá? Bem, aqui que eu falei para vocês, essa moedinha aqui, olha, um dilepton litus, que vocês veem aqui, olha, que foi cunhado por Pôncio Pilatos no ano 29, tá?
e tem esse bastãozinho recurvado, que está no olho direito. E um lepton de Júlia, em homenagem à mãe do imperador romano Tibério, certo? Que foi encontrado, deslocado um pouquinho para cima, na altura da pálpebra, né? do supercílio esquerdo. Como se eles datassem, que essa foi feita também no ano 29 da era cristã. Então é como se isso aqui tivesse um propósito de fazer uma marcação. Porque, por incrível que pareça, vocês não vão acreditar, mas até hoje existe uma discussão sobre a existência do Cristo histórico. Vocês sabem o que é isso? Sabe o que é isso? Tem muita gente, muitas religiões, inclusive na própria Igreja Católica, tem padres que acreditam que o Cristo não passa de uma lenda, que o Cristo não passa de uma história com E, não com H. E isso aqui vai mostrando de maneira insofismável, certo? Que Jesus Cristo encarnou um corpo físico, de fato. Ele teve uma existência histórica, teve uma biografia, onde nasceu, onde morreu, certo? Então, esse aqui é o primeiro ponto que eu chamo a atenção de vocês, que foi feito essa marcação, certo? De quando isso ocorreu. Essa imagem que vocês vão ver agora é fantástica, ó. Agora vocês vão ter coisas que vocês nunca viram na vida. Alguns de vocês vão ver a face do Cristo pela primeira vez. Alguns de vocês vão ver a face do Cristo com alta definição pela primeira vez. Que é assim, ó. Vocês vão ver aqui, olha, esse trabalho de um especialista em computação gráfica da Itália, de uma universidade italiana, chamado Tamburelli. Aqui ele mostra o seguinte, olha, não existe nenhuma imagem, nenhuma pintura que tenha esse aspecto tridimensional, tá vendo? Em 3D, ó. Tá vendo? Então, se você pegar qualquer quadro e fizer, não vai dar em 3D. Esse é o primeiro ponto. Isso é uma coisa exclusiva do Sudário de Turim, imagem tridimensional, tá? Aí eles foram ver o seguinte, olha, eles foram fazendo camadas e camadas pela computação, por uma técnica chamada VP8, que é muito utilizada também nos Estados Unidos, na NASA. Eles foram fazendo lâminas, aproximando, tirando a área de edema, sabe? A área... Eles foram percebendo detalhes assim impressionantes. Por exemplo, tinha uma imagem na altura aqui do lado direito, aqui, ó, que eles não conseguiam distinguir do que se tratava. Tinha área com arrancamento de barba. Aí, depois de muitos estudos, eles levantaram que aquela área, na face direita, era nada mais, nada menos que escarro, cuspida que ficou no rosto. Naquele momento que colocaram uma túnica vermelha, deram o cajado e pregaram-lhe a coroa de espinhos na cabeça, eles circundavam, ô rei dos judeus, então, e batiam nele, quem te bateu então, já que você sabe tudo, adivinha, tal, né? E cuspiam no rosto, até isto, a imagem da computação gráfica conseguiu levantar. E aqui, olha, sejam bem-vindos a essa imagem maravilhosa, que é o que mais próximo nós temos da imagem verdadeira do Cristo, retirada do pano do Sudário de Turim. Essa que é a imagem, olha. Olha, retirado o edema, tudo aquilo que eu falei para vocês. Imagina aqui, olha essa figura. Imagina essa figura, o tanto que ela foi, sabe, judiada, maltratada, com tanta crueldade, e como ela conseguiu, com tudo que ela passou, manter a serenidade. Você consegue sentir a paz, apesar de toda aquela destruição que ela recebeu, que ela sofreu, certo? Então, limpando as feridas, os sinais traumáticos, né? E a gente vê, né, por essas técnicas de informáticas, né, com o VP8, análise de computação gráfica, esta é o que nós temos de mais próximo da face do Cristo, certo? Então, o que eu falei para vocês, né? Repetindo as palavras do Tomé, né, que ele vai ver depois, né? Meu Senhor e meu Deus, né? Bem, seguindo, né? Isso aqui, isso é interessante, olha, aqui de baixo, certo? Palavras do Paulo, apóstolo, né? Em Coríntios 15, né?
Porque a outra coisa que o pano vai mostrar, com tudo que nós estamos vendo aqui, além daquilo de reafirmar o Cristo histórico, é exatamente isso aqui. É mostrar que o espírito sobrevive à morte do corpo de maneira insofismável. Isso que ele está mostrando. Onde está a morte, o teu aguilhão? Né? Onde está a morte, a tua vitória? Isso aqui é uma das outras consequências. Uma outra que teve uma tentativa da Igreja Católica fazer um marketing, não deu certo, é usar o sudário como prova de ressurreição. Só que é totalmente furado. Um corpo que ressurge, ele é um corpo físico, material, que não passa por paredes como o Cristo, certo? Assim, e que não surge e desaparece em qualquer momento, certo? Então, a questão do pano, certo? Ele vai mostrar a sobrevivência do Espírito e que o Cristo que vai aparecer inúmeras vezes ao longo dos 40 dias que seguiram a crucificação, é um Cristo que está plasmado. É um fenômeno que a gente teve no Brasil, por exemplo, pessoas como o Peixotinho, que era próximo do Chico Xavier, que era um cearense, que ele é talvez uma das maiores figuras relacionadas com o tema materialização, certo? Materializações impressionantes. Tem uma série de fotos, se vocês forem pesquisar depois no Google, Francisco Peixotinho, mesmo lá em Pedro Leopoldo, com o Chico, é impressionante com a ectoplasmia, as materializações que eram feitas. O corpo do Cristo, vocês vão ver que ele vai ser plasmado via essa doação de ectoplasma dos médiuns encarnados, em fenômenos semelhantes ao que a gente tem, por exemplo, em Lucas, na transfiguração, quando ele se retira para orar no monte, ele leva consigo Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João e Jesus se afastam para orar. E aí acontece o fenômeno da transfiguração. A transfiguração, ele ficou, segundo a descrição do Evangelho, com as vestes todas brancas, as barbas brancas, e 2 homens se aproximaram, materializados, Moisés e o profeta Elias, e começam a conversar. Os apóstolos, escolhidos até também pelo fato de serem grandes médiuns, doadores de plasma, de ectoplasma, eles, no estado que eles estavam doando, o elemento que estava fazendo ser possível aquela materialização. O Cristo não, ele estava desdobrado, certo? Estava expondo o corpo espiritual dele, o perispírito, o corpo espiritual. Mas os apóstolos entram no estado de sono. E meio no estado de sono, o Pedro começa a falar umas coisas assim, meio desconexas. Ele fala assim, poxa mestre, a gente podia fazer uma tenda então aqui, né? Uma para você, uma para o João, uma para o Elias, outra para o Moisés, né? Porque ele estava no estado de desdobramento. Porque, na verdade, esses médiuns de efeitos físicos, João, Tiago e Pedro, estavam doando o ectoplasma para que ocorresse a materialização de Moisés e de Elias, que tiveram esse diálogo com o Cristo, Jesus, a respeito do que iria se suceder logo a seguir com a própria, o martírio que ele iria passar. O diálogo foi esse, se vocês forem ler no Evangelho, certo? Então, o outro ponto que mostra é que é uma prova viva do Espiritismo, que mostra que o corpo do Cristo, que se apresenta para Maria Madalena e depois sucessivas vezes para os apóstolos, a ponto de Tomé tocar, certo? E ali vocês viram atrás, né? O espanto do Tomé quando ele toca, né? Os ferimentos do Cristo, né? Aqui no punho, aqui do lado, né? Então, isso é uma prova viva do fenômeno espírita, certo? Da materialização, e nunca, jamais da ressurreição. Não tem a menor lógica uma coisa com a outra. É confundir uma coisa com a outra, né? E agora, uma informação mais impressionante que vocês vão agora tomar conhecimento. Vocês estão vendo essa imagem aqui? Olha, essa imagem, ela foi feita, esse esboço, ele foi feito por 2 cientistas da NASA, John Jackson e Eric Jumper, em 1978, nesse Congresso Internacional de Estudo do Sudário, certo? E eles examinaram a formação da imagem. A conclusão deles é que, primeiro, o pano flutuou por algum motivo que ele não sabe explicar. Falou, não sei explicar, mas o seguinte, a imagem de um lado e do outro que vocês viram, um lado e outro do pano, a imagem é igual. Se a gente colocar um cadáver em cima de uma pedra,
o lado que está apoiado pelo peso vai ficar mais largo, meio esborrachado, meio esborrachado. Não acontece. A imagem da frente é idêntica à imagem de trás. Então, num dado momento, esse corpo flutuou, tá? E em seguida sofreu um processo de súbita transformação de matéria em energia. Matéria e energia. O flash dessa transformação do corpo do Cristo, de matéria em energia, esse flash fotografou o pano e chamuscou as fibras do linho. Por isto que o linho, o sudário de Turim, é um negativo fotográfico. Ele é um imenso negativo fotográfico. Porque esse fenômeno que fez com que ele ficasse marcado dessa forma. O que explica o que o advogado que eu falei para vocês, no final do século XIX, quando fez a fotografia, se espantou também quando ele viu que o negativo fotográfico dele era positivo, né? Então, essa é a razão, olha. O corpo implodiu, os flashes irradiados no processo gravaram no pano de linho os detalhes do martírio, que é tudo aquilo que eu falei para vocês, que a gente foi encontrando lá. Certo? Eu faço uma correlação seguinte: se você imaginar um espírito da evolução do Cristo, certo? Tendo um processo de morte, a gente sabe que ocorre essa separação, ela é gradativa, tal. O Cristo, de posse da sua alta evolução, ele não derrogou nenhuma das leis da natureza, simplesmente acelerou um processo natural que ocorre com qualquer um de nós. Essa aceleração fez com que ocorresse esse processo não casual, não foi por acaso. Foi proposital para que esse pano ficasse marcado, porque ele é um documento arqueológico, científico da mais alta hierarquia, certo? A ponto de tudo que está gravado nele ser confirmado pelo Evangelho de João. A lança do lado direito, a coroa de espinhos, certo? Todos os detalhes que vocês vão vendo ali, é uma descrição que a gente encontra. Então, ele é o próprio, é a síntese, ele é o Evangelho da Paixão, por isso que está colocado no começo. O Sudário de Turim, um Evangelho da Paixão do Cristo. Porque ele reproduz as flagelações, as chicotadas, a coroa de espinhos, a lança do lado, todos os detalhes da morte do Cristo estão aqui documentados, registrados, certo? Aqui, né, bem-aventurados os que não viram e creram, né? Porque é claro que o contato naqueles 40 dias com o Cristo materializado, né, deve ter sido algo assim indizível, né? Imagina esse fato que ocorreu de fato com os apóstolos naqueles 40 dias, né? Imagina o espanto do Tomé, né? Porque a gente fala, veio para crer, né? Quando ele toca e ele, né? Aí não tem, ele cai em si, né? Do que havia ocorrido de fato com o Cristo. Quem era o Cristo, né? E só um que acertou a resposta, né? Que quando Jesus perguntava, né? Em algumas ocasiões a gente encontra, ele pergunta para os apóstolos, e vários falavam que ele era o Elias que voltou, né? Que ele era o João Batista, né? E só um que acertava, ou que acertou, que era exatamente a resposta de Pedro, que ele falava assim, tu és o Cristo de Deus. Que é mais ou menos isso, né? O Cristo na missão dele, pelo mais alto, né? Para trazer essa lição evolutiva para a gente, né? Agora, nós estamos chegando no final, tá? Estamos chegando no final, e agora tem uma outra parte, que é mais uma surpresa para vocês, ó. Vocês já ouviram falar do Santo Grau? Alguém aqui já ouviu falar do Santo Grau? Quem já ouviu falar do Santo Grau, faz assim. Ninguém nunca ouviu? Já ouviu falar, né? O Santo Grau, ele é um fato ou uma lenda que existia, que José de Arimateia teria recolhido o sangue do Cristo na cruz e depositado numa taça de esmeralda. Certo? Até o Hitler, tem documentos que mostram que o Hitler, ele era um cara muito supersticioso, místico. Ele procurou esse negócio assim, malucamente, que ele achava que se ele tivesse aquilo, ele iria ter um poder superior a muita coisa, né? Então, ele procurou o Santo Grau. E uma coisa que eu nunca encontrei, eu cheguei numa conclusão, eu até brinco o seguinte, ó, pode ser até muita falta de modéstia, mas eu vou arriscar para vocês. Eu descobri o Santo Grau.
Eu descobri o Santo Graal. Essa é a minha convicção. Sabe por quê? Vocês vão ver agora. O Santo Graal, o que é? É aquela peça onde foi recolhido o sangue de Jesus. Aqui, vocês estão vendo uma imagem que foi feita a partir... Aqui está riscado, saiu errado ali, o risco é embaixo aqui, ó. Aqui é embaixo, tá? É uma técnica de fluorescência de albumina, tá? A albumina é a proteína mais abundante no plasma humano. E essa foto aqui é um filtro que ela mostra se tem ou se não tem albumina. Esse pano, principalmente o sudário, daqui para cima, onde se concentra o sangramento da coroa de espinhos, mais aqui para baixo, certo? Principalmente do lado direito, onde está o sangramento, onde entrou a lança. Esse pano, ele é encharcado de sangue. Esse é o segredo dos templários. Esse é o segredo que foi escondido. E o cara que foi para a fogueira, um monte de gente que... O sudário é o Graal. O sudário é o Graal. Porque onde é que está o sangue do Cristo? Está todo no pano. O pano está encharcado de sangue. E a taça de esmeralda era um despiste. Foi uma pista falsa. Então, eu falo para vocês, eu encontrei, achei, descobri o Santo Graal. Então, aqui são reconstruções que foram feitas, né, a partir do pano, sobre como poderia ser a face do Cristo, né? Aqui é o pano na visão da olho nu que nós vimos, né? Aqui vocês estão vendo, olha, realmente é complicado a gente chegar em todas essas informações só a olho nu, né? Só mesmo o tempo propício haveria de chegar, que fosse possível a fotografia, as técnicas de computação, para a gente ter... Não por acaso, todas essas informações que mostram a importância, sabe, desse pano sudário de Turim, né? E agora, para terminar, Alexandre, estamos no final, eu queria falar para vocês, né, as 7 frases que o Cristo, com muita dificuldade, falou na cruz. Porque, se vocês forem ver no Evangelho, ele fala essas 7 frases. E ele estava numa posição que, para ele respirar, ele tinha que apoiar o pé com o cravo, para levantar um pouquinho assim, para poder fazer assim, ó. Aí ele falava alguma coisa. Aí ele chegou num ponto que não conseguia mais respirar, o sangue foi acumulando, teve o derrame pericárdio, que foi a causa da morte, certo? Então, imagina a dificuldade para ele pronunciar isso aqui, mas ele pronuncia assim, vamos ver uma a uma. Ele pronuncia, a primeira de todas, né? Olha só a primeira, Pai, perdoa-lhes. Não sabem o que fazem, né? Realmente, né? E isso a gente pode repetir ainda hoje, né? Todos nós nos comportamos muitas vezes assim, para sermos perdoados mesmo, né? Não sabemos muitas vezes o que a gente faz, a dimensão do que a gente faz. Aqui ele promete a Dimas, né? À sua direita, né? Vendo toda a mudança que esse bom ladrão teve, chamado bom ladrão, né? Ele diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Que alegria ouvir isso, hein? Que alegria, porque ele, nessa altura, o Dimas, já sabia que aquilo não era normal, que aquela pessoa ali do lado era alguma coisa que estava muito além do normal, né? Aqui, a consideração maravilhosa dele, né? Para 2 pessoas, testemunhas oculares ali do lado, né? A mãe dele, o tempo todo ali, com o coração. Já imaginou como é que... O que representou para Maria? Ficar ali quietinha, apoiando ele em preces, em vibração, sabe? Imaginou para uma mãe, ainda mais Maria de Nazaré, e João, né? O apóstolo mais jovem, né? Que estava ali também, que não arredou o pé em momento nenhum, estava ali do lado, junto de Maria, e ele pensa, como não pensou no sofrimento dele. Falou, mulher, eis aí teu filho. Indicando que ela cuidasse de João e João cuidasse dela, e que um cuidasse do outro, né? E depois, isso aqui, que é o que a gente encontra no Salmo 22 de Davi, logo abre o Salmo, é o versículo 1 do Salmo 22 de Davi, que eu coloquei aqui, Evangelho de Cristo segundo o Salmo de Davi, porque eu acho assim que tudo que ocorre ali na crucificação, se vocês forem ler o Salmo de Davi, vocês vão ver que está tudo escrito ali. Sabe? Então, o Salmo de Davi é um dos grandes documentos que confirmam, né, a vinda do Messias e como que seria todo o processo, né? Tem o Salmo 34 também que fala um pouquinho mais sobre isso. Então, ele fala assim na abertura, Eli, Eli, lama sabachthani.
Eli, Eli, lama sabachthani. Isso foi traduzido do aramaico de uma maneira incorreta. E muitas Bíblias vocês vão encontrar assim: Deus, meu Deus, por que me desamparastes? Deus, meu Deus, por que me desamparaste? A tradução correta do hebraico não é essa, do aramaico, perdão. A tradução correta é: Deus, meu Deus, como me glorificastes. Deus, meu Deus, como me glorificastes. Certo? O Cristo estava consciente da missão dele. Plenamente consciente o tempo todo. Certo? E aí foi uma entrega total. Certo? Então, ele não falaria, porque me abandonaste, nunca. Entendeu? Tenho sede. E dão o vinagre. Inclusive, aquele Dr. Leôncio Garza Valdez identificou no pano várias bactérias que crescem somente onde se encontra vinagre. Ele acredita que aquelas bactérias, elas cresceram no pano, na área em que teve contato com o vinagre, que foi colocado na boca de Jesus, que era um costume dos soldados romanos, quando tinham sede, para aplacar um pouco a sede, eles colocavam um pouco de vinagre na boca. E colocaram uma esponja com vinagre e tal, quando ele falou, tenho sede. Aí ele diz, consumate est, em latim, né? Está consumado. Quando ele viu que tudo aquilo, ele regeu o tempo todo. O tempo todo ele regeu aquilo, como se fosse um script. Aquilo tinha que ter ocorrido daquela maneira. Era necessário. Sabe? O projeto do Criador, por que quer que seja, era necessário. Que aquilo, tanto é que na ceia, quando Judas dá um passo atrás, que Judas amava demais o Cristo. E Judas é uma pessoa muito injustiçada. Nós sabemos que Judas reencarnou na França, por exemplo, como Joana d'Arc. Isso é colocado, inclusive, pelo Leon Denis. Então, a gente sabe o seguinte, o Judas, ele, chegou uma hora que ele não aguentou. Aí, o Cristo chega nele, está no Evangelho, tá? E fala assim, o que está acontecendo? Vai e faz o que você tem que fazer. Porque se o Judas não segue, e nada disso acontecesse, e ele não fosse preso, e não fosse condenado, e não fosse... Você não teria completado a missão, certo? Que representa todo o processo da crucificação. O simbolismo que existe na crucificação, na evolução humana, para cada um de nós. Certo? Como isso interfere com a nossa consciência, com os nossos valores e com a nossa evolução espiritual. Certo? E por último, certo? Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Essa é uma imagem muito bonita, olha. Ela se encontra aqui no Museu de Glasgow. E é do Salvador Dalí, chama O Cristo Sem Pregos. E aqui ele tem a dimensão olhando até como se fosse no Mar da Galileia, né? Do alto. Uma imagem muito bonita, né? E por fim, é o que eu tinha para falar para vocês. Obrigado pela paciência e pela oportunidade de estar aqui com vocês.